Bom dia, sejam bem-vindos ao Saúde em primeiro lugar. Como é habitual, temos connosco o nosso comentador residente, o médico Dr. Joaquim Couto. Bom dia, doutor. Bom dia, e aproveito para cumprimentar os ouvintes. Eu lembrei-me agora que provavelmente é o último programa antes de Natal e, portanto, aproveito para desejar aos ouvintes um bom Natal e um feliz ano novo. Hoje o nosso tema é parasitas e bactérias. E para começar, o que é uma bactéria e o que é um parasita e quais as suas diferenças? Pois esta matéria, parasitas, bactérias e vírus, para não falar outras coisas, é um assunto que todas as pessoas falam e, portanto, todas as pessoas têm uma opinião sobre o que é uma bactéria, um vírus e um parasita, nem sempre a mais correta, mas que são bichinhos que interferem todos os dias com a nossa vida e, sobretudo, com a nossa saúde. E são de uma importância capital, diria prioritária, para nós mantermos uma saúde boa e termos também uma longevidade muito grande, porque, como explicarei do modo mais adequado que eu entendi, ou que eu entendo, explicarei como é que eles atuam e o que é que podem fazer, e podem fazer muitos estragos. Então, o que é uma bactéria? Uma bactéria é um bichinho unicelular, portanto é constituído por uma célula só. Os nossos organismos, o nosso organismo, por exemplo, ou de um cão, ou de um gato, são constituídos por milhões ou bilhões de células. Uma bactéria é uma célula só. E posso perguntar, como é que vive uma célula só? Essa célula só, portanto só uma célula, tem também os seus mecanismos respiratórios, o seu sistema digestivo, o seu sistema de produção de energia, portanto tem, na realidade, todos os órgãos que um organismo multicelular também tem. Parasita é já um organismo multicelular, portanto já não é unicelular, é multicelular, e um vírus é uma estrutura que alguns cientistas e a ciência considera como que também organismos que estão a caminho da vida, digamos assim. Não são já inertes, como as pedras, não são já uma bactéria ou um parasita ou um organismo pluricelular, como é o nosso organismo, estão algures a caminho da vida, e por isso se diz que também que a vida nasceu dos vírus. Foram os vírus os primeiros seres vivos do planeta. Ou seja, temos aqui três variedades de bichinhos que provocam doenças, mas também podem provocar saúde. Ou seja, todos estes organismos vivos não devem ser demonizados, passa a expressão, porque nos casos provocam doença, mas há outros casos em que se provocam saúde, ou pelo menos não fazem mal a ninguém. Do mesmo modo que nós temos na Terra, que está à nossa volta, milhões e milhões de bactérias, como temos na pele milhões de bactérias, e no nosso organismo também milhões de bactérias dentro do nosso organismo, que nos ajudam a funcionar e algumas vezes nos ajudam a adoecer. Portanto, é um sistema complexo que interage e que nos faz pensar como é que um ser humano, inserido no seu meio, que é o planeta Terra, ou no planeta Terra, no seu meio, que é o seu meio familiar, o seu meio profissional, ou o seu meio hemisférico, está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e como é que interfere com o universo, com o Sol, com a Lua, com a rotação da Terra e com a translação da Terra. É por isso que nós muitas vezes somos tentados a pensar que o homem é o rei da natureza, mas, como se diz hoje vulgarmente também, o homem é o principal predador da natureza. Ou seja, e concluindo, ou vivemos todos em equilíbrio, os seres vivos, as bactérias, os vírus, os parasitas, vivemos todos em equilíbrio e o planeta funciona, ou quando há desequilíbrios, isto deixa de funcionar. Particularizando no caso particular de um ser humano, ou até de um animal, mas estamos a falar de saúde humana, as bactérias, os vírus e os parasitas têm de merecer um interesse, sobretudo os parasitas,
que são os maus, digamos assim, são pouco vistos, são pouco trabalhados, são pouco investigados, não direi, mas são pouco investigados na promoção da doença e na promoção da saúde e na nossa vida diária. E, portanto, temos cada vez mais os sistemas de saúde têm de olhar para estas, sobretudo para os parasitas, para as bactérias e para os vírus, obviamente que sim, mas também para os parasitas como partes integrantes de todo o sistema. Mas, por exemplo, isso é algo que nós próprios podemos criar sozinhos ou temos sempre que apanhar de alguma coisa ou de alguém? Estas bactérias, estes vírus? Há bactérias e vírus que já estão no nosso organismo, digamos assim, nascem connosco. Mas há um outro conjunto de bactérias e um outro conjunto de vírus que são adquiridos depois de nós nascermos, da natureza, do ar, da terra, do meio onde vivemos. E os parasitas, igualmente. Portanto, quem tem animais domésticos, por exemplo, nos alimentos, enfim, tudo aquilo que nos rodeia, estão lá bactérias, estão lá parasitas, estão lá vírus. Depende das condições orgânicas nossas, se eles infectam ou não infectam. No caso particular, para falarmos também assim muito genericamente, nós temos um esquema nacional de vacinação. Porquê? Porque há um conjunto de doenças provocadas por alguns vírus que se descobriu que, tomando as vacinas, a doença é muito mais suave, se acontecer, ou até pode não acontecer doença. No caso dos parasitas, devemos tomar antiparasitários e tomar um conjunto de medidas, que podemos falar assim, um conjunto de medidas, para evitar sermos infectados por parasitas. O mesmo se diz das bactérias, não é? Pois, por exemplo, estou-me a lembrar agora dos piolhos das crianças, isso é considerado um parasita. É um parasita. Mas, por exemplo, isso, há uma criança que pode naturalmente dizer que sim, eu não sei, criar os piolhos sozinha, não. Nada. Sem apanhar de ninguém. Não, normalmente os parasitas transmitem-se quase sempre através de ovos. Os parasitas produzem ovos, os ovos espalham-se no ar e depois, seja um animal, seja uma pessoa, ingere esse óvulo e, portanto, acaba por apanhar o parasita. Isto se for, digamos assim, uma parasitose interna, digamos assim. Se for uma parasitose externa, deposita-se na pele. Portanto, sei lá, a escabiose, por exemplo, a vulgar sarna ou o piolho, obviamente que é transmitido pessoa a pessoa ou animal a animal, não é? Portanto, há animais que transmitem esses parasitas, mas também há a transmissão de homem para homem ou de mulher para mulher. E, por exemplo, no caso de uma infecção bacteriana, quais são os principais sintomas ou a pessoa descobre logo que está com uma infecção? Normalmente a infecção bacteriana provoca febre. Porque a febre? A febre é uma reação, já aqui expliquei isso, a febre é uma reação de defesa do organismo relativamente a um agressor externo, seja ele uma bactéria, um vírus, ou um pó, um pólen, um ácaro do colchão da cama, que também é muito vulgar, portanto, e a febre é uma reação imediata. Mas muitas vezes as bactérias, a infecção de bactérias provocadoras, se for uma infecção respiratória provoca tosse, exudação e expectoração, se for nos olhos provoca lacrimejo e comichão nos olhos e portanto, e até supuração, as lágrimas ficam amarelas, portanto aquilo que as pessoas chamam ramel, digamos assim, dos olhos, muitas vezes é produto de uma infecção. E também já aqui expliquei e volto a dizer que quando há infecções e que são externas e visíveis, ou quando há um acesso dentário que é provocado por uma bactéria também, cria uma bolsinha junto do dente, onde cria pus. Esse pus no fundo, é um sistema imunológico que está a combater a bactéria, é como um exército que está a ser derrotado, não é? A bactéria é mais forte e, portanto, vai matando linfócitos, monócitos, que são os guerreiros
que o sistema imunológico envia através do sangue para aquele local para combater a bactéria. Mas muitas vezes não consegue combater, só com a ajuda... Muitas vezes até há antibióticos e eles conseguem ser mais fortes que os antibióticos. A questão dos antibióticos. Os antibióticos foram dados em muito larga escala em anos passados. Hoje a medicina é muito mais criteriosa e muito mais ponderosa em receitar antibióticos. Porquê? Porque os antibióticos têm um efeito positivo. E foi um grande avanço da medicina no século XX. A partir do século XX é um grande avanço da medicina, porque muitas doenças infecciosas foram vedadas, digamos assim, foram colmatadas e vencidas através dos antibióticos. Os antibióticos, como produtos químicos, como aqui também já referi, têm também efeitos secundários. Têm um efeito secundário quando são tomados oralmente, têm um efeito secundário devastador na flora intestinal das pessoas, e tem depois outros fenómenos ao nível do fígado e ao nível dos rins, para não falar de outros, tem fenómenos de efeitos secundários que muitas vezes perduram até a longo prazo. Muitas vezes não se dá muita importância a isso, mas é bom que as pessoas saibam que não podem andar a tomar antibióticos por dar cá aquela palha. E já agora duas coisas, ou seja, um parênteses, um antibiótico deve ser receitado pelo médico, portanto não deve ser automedicado. Digamos assim. Os antibióticos só atuam sobre as bactérias, não atuam sobre os vírus e muito menos sobre os parasitas. Portanto, isso é muito importante. Portanto, muitas vezes as pessoas tomam antibióticos por dar cá aquela palha que não fazem nada porque a infecção é vírica ou a infecção é de parasitas ou até é de outra natureza e, portanto, o antibiótico não faz nada. Depois há aqui um outro fator muito importante que também já aqui insistimos, que já aqui referi, mas que volto a insistir, que é o sistema imunológico. Antes de tudo isto, antes de falarmos das bactérias, dos vírus e dos parasitas no nosso organismo, convém referir que o nosso sistema imunológico é o nosso guardião, é o nosso anjo da guarda para a nossa saúde e de defesa do nosso organismo. E, portanto, a primeira função, ou a função primordial de qualquer ser humano é pugnar por ter um sistema imunológico forte, uma defesa forte contra toda a invasão, contra toda a infecção, seja ela de que natureza for. E também isso não é suficientemente enfatizado para que nós possamos estar defendidos contra estas agressões externas. E por isso, se eu pudesse pôr isto num gráfico sequencial, eu diria, primeiro, ter um bom genoma, portanto, ou seja, ter um sistema genético, digamos assim, excelente. Isso, obviamente, não depende muito de cada um de nós. Depende dos nossos progenitores, depende de muitas coisas do meio ambiente, depende da epigenética, depende de muitas coisas. Segundo lugar, ter um sistema imunológico forte para a nossa defesa. E há muitas maneiras de ter um sistema imunológico forte. Em terceiro lugar, quando estas duas primeiras falharem, então temos de recorrer a substâncias externas, sejam elas químicas ou naturais, para ajudar o nosso organismo e o nosso sistema imunológico a defender-se e a curar-se, digamos assim, dessas agressões. Agora perdi-me, já não sei do que é que estava a falar. Nós estávamos a falar das bactérias, não é? Quais eram as doenças causadas? Pronto, estávamos a falar quais eram os sintomas que as bactérias provocavam. Os sintomas provocados pelas bactérias e pelos vírus são às vezes muito semelhantes, porque às vezes há alguma confusão entre se a infecção é por um vírus ou a infecção é por uma bactéria. No caso das parasitoses, há outros sintomas, por exemplo, as parasitoses. Imagina uma parasitose, uma escabiose. Toda a gente sabe que se tiver sarna, que se coça, fica com uma coceira e por todo o corpo, não é? Pois. É o principal sintoma. Além de ter outros sintomas, como diarreia e outros sintomas. Ainda há pouco se falou, inclusive, que no próprio Hospital Santo Tirso havia os profissionais por exemplo, sei lá, passar, uma infecção na pele por piolhos, também é uma comichão. E as pessoas conhecem muito bem, sabem identificar os ovos dos piolhos e, portanto, já sabem que não basta tirar os piolhos, é preciso tirar também os ovos dos piolhos. A nascer, senão continuam a nascer. Que é mesmo a verdadeira praga. Depois imagina se é lombrigas, que agora não há muito, mas havia há
As lombrigas provocam dores de barriga, provocam cansaço, provocam nas crianças, sobretudo, provocam um conjunto de sintomas. Mas há parasitas no fígado, há parasitas no cérebro, há parasitas no coração, pode aparecer parasitas em qualquer sítio. E muitas vezes algumas doenças destes órgãos que se estudam nos hospitais, os doentes, e se estudam na clínica, muitas vezes a conclusão é difícil, ou o diagnóstico é difícil, porque muitas vezes andamos à procura de sinais bioquímicos, de sinais físicos e de um conjunto vasto de sintomas, e muitas vezes o sistema de saúde esquece que muitos desses problemas muitas vezes são provocados por parasitas que, obviamente, como se está a imaginar, se eu tenho um parasita no fígado, e há parasitas no fígado que, por exemplo, são apanhados, são transmitidos através dos agriões, se houver uma produção de agriões onde esse parasita exista, e há pessoas que fazem sopa de agriões e que fazem, portanto, utilizam os agriões com muita frequência, podem vir a ter uma parasitose no fígado através dos agriões. E é muito simples fazer isso. É a higiene, podemos passar aí, é a higiene alimentar, que é muito importante para evitar esse tipo de parasitas. Mas os parasitas, estando no local onde estão, onde se alojam, vão provocar, vão expelir um conjunto de toxinas, vão expelir e fazer um conjunto de estragos no órgão onde se instalam. E como tal, esse órgão vai entrar em sofrimento, e se esse órgão tiver conexões e tem de outros produtos, de coisas que produz para o organismo, obviamente que vai haver aqui uma disfunção, uma alteração, portanto, por causa do alojamento do parasita. E não é fácil, por exemplo, chegamos ao médico, sentimos-nos mal e descobrir que era derivado a isso. Numa análise ao sangue, ou isso consegue-se descobrir? Há algumas análises ao sangue para determinado tipo de parasitas ou de bactérias, onde isso é possível fazer, nomeadamente, por exemplo, às doenças respiratórias, é possível fazer exames na detecção de algumas bactérias ou até de parasitas. Lembro a propósito, por exemplo, que nós temos muita gente que veio de África e há parasitoses africanas que, entretanto, foram transportadas para cá e depois transmitidas aqui no continente europeu, nomeadamente em Portugal, e, portanto, é possível também fazer essas detecções, mas há análises simples, como a análise às fezes, por exemplo, é possível detectar algumas parasitoses intestinais, além dos sintomas, além do mal-estar, além de um conjunto de situações de que a pessoa se queixa e que pode levar o médico à conclusão de um diagnóstico a partir daí, mas se tiver dúvidas e, portanto, quiser esclarecer melhor, porventura, qual é em concreto a parasitose, pode fazer, por exemplo, neste caso, se for uma suspeita de parasitose intestinal, pode fazer análise às fezes para ver se existe ou se não existe parasitas. Nós olhamos, há muitas pessoas aqui no nosso município e aqui à volta, que vivem em casas individuais, com quintais, com animais, com cães, com gatos, com galinhas, enfim, com um conjunto vasto de animais. Normalmente esses territórios dos quintais estão infestados de parasitas. Quer os parasitas, digamos assim, que já são normais da terra, que têm bactérias e fungos também, quer os parasitas desses animais. Uma boa prática para isso é, de 6 em 6 meses, desinfetar, pulverizar o quintal e as casotas dos animais e de tudo isso. E fazer também a desparasitização aos animais domésticos. Exatamente, isso é obrigatório. Quem tem cães e gatos em casa tem de fazer a desparasitose de acordo com as recomendações dos veterinários, portanto, e ao mesmo tempo as pessoas que lá vivem fazer também elas a própria desparasitose aconselhadas pelo médico. E como é que um ser humano faz? Porque os animais nós sabemos, pomos aquela pipeta, damos aquele comprimido e nós... Mas também há antiparasitários no mercado de toma múltipla ou de toma única que
qualquer médico pode aconselhar a fazer essa desparasitose de 6 em 6 meses ou de ano a ano, enfim, conforme a conveniência adequada, digamos assim, da situação. Mas a questão é que esta é uma questão muito importante da saúde pública e que deve ser considerada por todos os trabalhadores e por todos os técnicos que trabalham na área da saúde, sendo médicos ou não médicos. Agora, todas estas questões, quer a medicação, quer o receituário, quer no fundo, quer o acompanhamento, deve ser feito, obviamente, no mínimo pelo médico de família ou pelo médico que acompanha em medicina hospitalar, acompanhado, obviamente, pelo enfermeiro, porque hoje, felizmente para nós, os enfermeiros que nós temos têm já uma outra formação de nível superior que há 30 anos ou 40 anos não tinham, portanto, e hoje temos de também começar a pensar cada vez mais que a relação médico-enfermeiro é mais igual do que era há 30 ou 40 anos atrás. Os próprios enfermeiros acabam por acompanhar mais o doente do que o médico. Sim, e portanto é uma questão de separação e de delimitação e de regulamentação de quem faz o quê. Admito que por parte dos médicos terão tendência a não deixar fugir algumas competências suas para os enfermeiros, e há uma tendência dos enfermeiros agora de ir buscar algumas competências que antes eram dos médicos, mas que agora não é necessário, porque os enfermeiros têm também uma formação superior e um conjunto de conhecimentos que lhes permitem exercer outras funções que há 30 ou 40 anos não tinham. Não? Falando agora dos hospitais em si, fala-se muito das bactérias hospitalares. Aquilo parece que nós entramos no hospital e está uma bactéria atrás da porta a olhar para nós e nos vai atacar. Como é que elas funcionam? E mesmo há pessoas que lá está, que tiveram internamentos longos, que ficam toda a vida marcadas com essa bactéria, parece que chega lá e ataca de novo e a pessoa até tem que estar em isolamento e tudo. Como é que isso funciona? Essa é uma questão do dia-a-dia, e todos os dias se ouve de facto falar em bactérias resistentes e bactérias hospitalares que infectam as pessoas que vão para lá. O que é que se passa? Existem aqui vários fatores que intervêm nisto. Primeiro, o sistema imunológico da pessoa que vai para o hospital pode estar deprimido por qualquer tratamento químico que está a fazer. Por exemplo, se estiver a fazer um tratamento oncológico, provavelmente tem o seu sistema imunológico deprimido por força da medicação química oncológica. Depois pode ser por si só uma pessoa já normal, mas com o sistema imunológico diminuído. Depois acontece aquilo que foi provocado pelo antibiótico, ou seja, a tomada sistemática de antibióticos de um modo desnecessário, ou até necessário, mas muitas vezes, levou a que as bactérias, elas próprias, se modificassem, criassem resistências àquela substância química. E, portanto, onde é que elas estão, sobretudo? Nos hospitais. Onde estão as doenças, não é? Onde foi muito utilizados antibióticos e onde foi utilizado muitos produtos químicos que levaram à resistência dessa bactéria. O mesmo que acontece com o vírus. Nós não ouvimos dizer que o Covid-19, que há a variante A, a variante B, a variante C, ele foi-se modificando. Pois. E, portanto, os antivíricos que se foram, verdadeiramente não se podem chamar antivíricos, mas as substâncias que perturbavam o seu desenvolvimento, ou que atrasavam o seu desenvolvimento, ou que de alguma maneira criavam disfunções na sua organização interna do vírus. O vírus é um organismo microscópico, não é? Portanto, todas essas substâncias acabam por terem vários efeitos secundários, quer no organismo humano, quer no próprio organismo vivo, a bactéria, neste caso concreto. Então o que é que acontece? Acontece que a pessoa entra no hospital numa situação porventura já mais debilitada, ou não, mas acontece mais nas pessoas mais debilitadas. A bactéria está lá e está à procura de um organismo debilitado. Então, e, portanto, sempre é verdade que está atrás da porta e está atrás da porta, está à espera de oportunidade, porque é assim na natureza. Mesmo sem ser no hospital, como é que nós somos infectados com vírus, com bactérias e com parasitas? Há várias circunstâncias, mas há 2 ou 3 coisas que acontecem quase sempre.
é o sistema imunológico que está abaixo. Há alterações eletromagnéticas no nosso organismo que a bactéria ou o vírus percepciona isto como que está à espreita do momento exato para infectar. Por qualquer motivo nós estamos debilitados, ou porque estamos com falta de proteínas, ou falta de vitaminas, ou falta de um conjunto de suplementos alimentares que os nossos alimentos já não trazem e, portanto, nós não temos no nosso organismo, ou porque o nosso organismo não fabrica um determinado conjunto de produtos químicos que deviam atuar na defesa do organismo. Há uma multiplicidade de razões, ou seja, mas na verdade, caricaturando, digamos assim, a situação, a bactéria resistente está no hospital à espreita de um organismo que entre lá debilitado para infectar, ou que, aparentemente sendo normal, tem um conjunto de disfunções internas que permitem que isso aconteça. E é assim em toda a natureza. Se nós olharmos, vamos ver um exemplo na natureza que vemos todos os dias nas televisões. Quando é que um leão ataca uma gazela? Ela está na manada e ele está à espreita, à espera que uma se distancie, que uma esteja distraída, que as outras estejam a comer e não estejam a olhar para ela e ataca. Ora, as bactérias e os fungos e os vírus e os parasitas, passa a expressão, é um pouco assim. Eles andam por aí, à espreita de uma oportunidade para sobreviver. Porque se nós vivemos num equilíbrio cósmico, num equilíbrio planetário, todos os organismos vivos estão interligados e há aqui uma cadeia de relação e um fio condutor entre todos eles. É por isso que o sistema planetário, a Terra, funciona como um todo. Quando há disfunções, ou que, imagina, passemos agora para uma coisa simples, se há um aumento excessivo do CO2, se há um aumento excessivo imagina, de um metal tóxico, sei lá, como o mercúrio, isto desequilibra-se. E, portanto, nós temos de pensar que a nossa saúde e o facto de sermos infectados por parasitas, por bactérias ou por vírus, há aqui um desequilíbrio. Ou há vírus, bactérias e parasitas a mais, ou somos nós que estamos debilitados e eles aproveitam para nos infectar. E é verdade que as pessoas podem morrer porque apanharam essa tal bactéria hospitalar, porque há casos que dizem ele já estava mal, mas apanhou a bactéria e morreu mais depressa. É verdade? Sim, é verdade, porque repara, se eu estou a internar uma pessoa que se interna, que já está debilitada por qualquer razão, por uma doença qualquer, e se em cima disso ainda enxerta uma infecção grave, porque é uma bactéria resistente, e a medicina vai-lhe dar antibióticos, mas os antibióticos, como ela é resistente, não atuam, ela acabará por morrer, porventura, imagina, com uma pneumonia, ou com uma septicémia, ou com uma coisa qualquer. Ou seja, os antibióticos têm de ser utilizados de um modo muito parcimonioso e muito ponderado, porque criam resistências nas bactérias quando se utilizam, e a medicina, a ciência, não descobriu como readaptar os antibióticos à readaptação da bactéria. Pois. Portanto, estamos nessa luta científica, mas ainda não chegamos lá. Quando a ciência descobrir o medicamento correto e certo para uma bactéria resistente, então o problema está resolvido, não é? E, por exemplo, quando as pessoas morrem com essa suposta bactéria e depois até os caixões têm que estar fechados, é verdade? A bactéria sobrevive no corpo morto? Sobrevive, porque a bactéria, portanto, ou seja, as bactérias e os vírus necessitam de um meio infinitamente pequeno para sobreviver e muitas vezes enquistam. Nós temos verificado na arqueologia e temos verificado até nos estudos da antropologia e é assim que se tem descoberto
algumas doenças, ou como é que morreram algumas pessoas há 1000 anos, ou há 2000 anos, ou há 3, consegue-se descobrir isso através da ciência. Porquê? Porque há um conjunto de seres vivos, como os vírus e as bactérias, que são capazes de sobreviver milhares de anos enquistados num determinado sítio, porque as suas necessidades vitais para sobreviver são infinitamente pequenas e, portanto, isso pode acontecer. Pronto, só para finalizarmos agora este assunto, já sabemos que o essencial é cuidarmos do nosso sistema imunológico. Quanto mais forte, mais imunificamos este tipo de bactérias e parasitas e tudo mais. Mas que conselhos é que deixa a quem nos está a ouvir para se cuidar destas situações? Ora, em primeiro lugar, a alimentação. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a alimentação de alimentos crus, e hoje é muito vulgar, até porque é necessário que nós comamos alimentos crus, mas é preciso ter uma higiene suficiente para que esses alimentos não tenham bactérias, fungos ou parasitas. Depois, é necessário também comer alimentos cozidos, porque a fervura mata uma infinidade de substâncias nocivas à saúde. É necessário ter muito cuidado com os animais que temos em casa e a higiene de casa, arejar as casas e, portanto, ter todos os cuidados nas casas de banho, nos quintais e nos locais onde estão os animais domésticos. Portanto, isso é muito, muito importante. Ter, por exemplo, nas saladas no verão, tentar, há um sistema muito simples que é com um pingo de lexívia, lavar as saladas para que tenhamos essa segurança. Essencialmente são cuidados muito, muito simples que as pessoas já conhecem, mas que muitas vezes descuram e, portanto, distraem-se relativamente a isso. Por exemplo, um caso muito simples que tem sido muito ventilado, os ares condicionados. Os ares condicionados, é preciso mudar os filtros e fazer uma limpeza ao ar-condicionado, porque muitas vezes são ninhos de bactérias. E há bactérias que vivem, que vivem no frio, há bactérias que vivem no sal, há bactérias que vivem no calor, há bactérias que vivem, digamos assim, nos ambientes mais, digamos assim, mais estranhos que nós possamos imaginar. E, portanto, o cuidado, por exemplo, nas relações humanas, por exemplo, se há uma pessoa que tem, isto é uma questão de civismo, se há uma pessoa que tem, por exemplo, tem conhecimento que tem uma parasitose ou que porventura tem uma parasitose, por exemplo, na pele, que tem, por exemplo, uma infecção, que está doente por qualquer agente bacteriano, vírico ou de parasita, deve ter mais cuidados nas suas relações humanas na vida social, digamos assim, e na vida familiar. Portanto, há muito, no fundo, são cuidados genéricos que devem ser explorados e ensinados às crianças nas escolas, nos infantários, nas escolas, nos movimentos associativos, enfim, na família, no trabalho. Daí, até há um palavrão, higiene, medicina e higiene no trabalho, que, no fundo, era um programa que procurava incentivar, digamos assim, um conjunto de medidas de precaução relativamente a infecções e relativamente à saúde pública em geral. Mas eu não sei, eu não tenho essa experiência, portanto, nas empresas, não sei se, por exemplo, nas empresas, esses sistemas de higiene e medicina no trabalho, pelo menos a higiene no trabalho, se estão atuantes, se estão a funcionar para que tudo funcione bem. Depois há aqui outras medidas que não têm a ver com, digamos assim, com o exterior, têm a ver com nós próprios. Se nós temos, por exemplo, se estamos estressados e ansiosos, se temos disfunções eletromagnéticas no nosso organismo, se temos tratamentos químicos oncológicos, se temos tratamentos químicos por outros motivos. Portanto, estamos em situações debilitadas e, portanto, temos de pensar e ter em atenção que isso influi
de um modo genérico, em termos ou não termos, infecções bacterianas, víricas ou parasitosas. Bem, ficamos a saber um bocadinho mais hoje sobre este assunto. Por isso, regressamos agora só em janeiro, novamente, com mais assuntos relacionados com a saúde. Pois, eu queria reafirmar o desejo de um bom Natal para todos os ouvintes. Regressamos depois em janeiro. Se há alguma questão que aqui, às vezes, as nossas conversas derivam um pouco para questões mais técnicas e, diria, mais complexas e podem ser de mais difícil compreensão por parte de quem nos está a ouvir. Mas se alguém tiver dúvidas ou se quiser perguntar alguma coisa, só tem que contactar o programa. Sim. E depois eu encarregar-me de tentar explicar e esclarecer. Bom dia. Bom dia.